Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição do nosso módulo Hermenêutica Homilética do seminário. Hoje nós estaremos estudando a introdução ao estudo da homilética, a nossa lição de número 4, e com isso nós já damos por encerrado o assunto hermenêutica, que nós vimos que é o conjunto de técnicas que nos permite fazer uma interpretação, uma leitura mais correta dos textos bíblicos. E agora nós começaremos uma sequência de 2 aulas onde nós falaremos da homilética, que é a arte de falar em público, né? É ela que vai dentro da teologia, dentro do arranjo teológico, vai nos ajudar a fazer os sermões. É nela que nós temos as técnicas, a arte de montar o sermão de forma correta, de forma que seja atrativo para quem está ouvindo, né? Lembrando que, sem dúvida nenhuma, o princípio básico para se fazer uma pregação, ou um sermão, como vocês queiram chamar, sem dúvida nenhuma, é a oração, é a busca pelo Espírito Santo para que esse possa estar nos orientando, nos capacitando e nos dando os argumentos, as palavras que nós devemos usar, porque nós devemos ser somente instrumentos de Deus dentro das igrejas, dentro de onde nós estivermos falando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é nossa, ela é do Senhor, e nós devemos trabalhar como instrumentos da palavra de Deus, instrumentos de Deus para poder divulgar a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, vamos ver o que é a homilética e qual é o seu objetivo, né? A homilética, ela faz parte da teologia prática e fala acerca das técnicas da pregação, análise, estruturação, organização e apresentação de um sermão de maneira clara e eficaz. A origem da homilética, considerando a palavra portuguesa homilética, deriva do grego homiléticos, que significa sociável. O verbo homilein significa estar em companhia de, e o substantivo homilos significa assembleia. A sociedade ela sempre esteve, intimamente associada à linguagem, ou seja, as pessoas elas se associam através da linguagem, e a homilética ela é um termo que surgiu para poder expressar essa capacidade do homem, ou essa necessidade do homem de se socializar através da linguagem, E dentro desse contexto, a retórica, sem dúvida nenhuma, faz parte desse contexto e foi, sem dúvida nenhuma, algo que mudou e esteve sempre presente na história do homem em vários momentos, seja para o bem e para o mal. No caso dos sermões, sem dúvida nenhuma, a homilética ela é fundamental para que a palavra de Deus seja falada de forma que venha a atingir as pessoas. O objetivo da homilética, então, é convencer o homem quanto ao pecado. A gente não tem dúvida que essa atitude, ela é exclusiva do Espírito Santo, mas é nosso objetivo também fazer isso. Se nós não tivermos esse objetivo, não tem por que nós subirmos ao púlpito, É lógico que a ação espiritual, a ação sobrenatural, ela vem exclusivamente do Espírito Santo, mas tem uma parte que é nossa, que faz parte, que é a montagem do sermão, e essa é sim uma parte humana. Essa parte é o que a gente vai chamar de querigma, que é a mensagem forjada com ordem e coerência, se tornando de fácil compreensão pelos ouvintes. A pregação e a retórica, no caso, a retórica é uma arte e, como tal, tem algumas coisas que devem ser observadas. Dentre elas, eu
peguei algumas que eu achei mais importante. O módulo ele vai falar de forma mais explícita sobre mais pontos, mas eu separei aqueles que eu acho mais importantes. Sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção é a apresentação pessoal. A apresentação pessoal de quem vai falar em público, ela é fundamental. E quando a gente diz de falar da apresentação pessoal, nós estamos falando desde a postura da pessoa, a postura corporal da pessoa, até a sua veste, a forma como ela se barbeia, ou a forma como ela penteia o cabelo, a qualidade de suas roupas. Não querendo dizer aqui que você deve usar roupa que você só vai poder atingir as pessoas se você estiver usando roupas caras, ou se você estiver usando sapato brilhoso. Não é isso. Nós estamos dizendo o seguinte, que não é porque você não tem condições de ter algo acima da média, não significa que você tem que andar como um maltrapilho para se apresentar em público. Muito pelo contrário, você pode se vestir de forma simples e não necessariamente de forma desleixada. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de se vestir de uma forma que não seja desleixada. E isso é muito importante, porque as pessoas elas têm um primeiro impacto através daquilo que ela vê. E sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que ela vê é a sua imagem, e não o que você vai falar. O que você fala vem depois. Um segundo ponto é dominar os processos de comunicação. É muito importante a gente ter o domínio da ferramenta de comunicação que nós estamos utilizando. No caso da retórica, nós estamos falando da língua. E no caso da língua, nós estamos falando do português aqui no Brasil. Então, é necessário que nós dominemos bem o processo de comunicação relacionado ao nosso país. Isso inclui, inclusive, um pleonasmo, mas me permita usar esse pleonasmo, essa redundância, que isso quer dizer que você tem que falar de uma forma que todos os públicos possam te entender. Você tem que saber falar conforme o público que está te ouvindo. Paulo ele vai falar algo que é muito interessante, que ele vai dizer assim: me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de são para ganhar os sãos. Ora, o que ele estava dizendo com isso? Ele adequava a sua linguagem, a sua retórica, de acordo com o público que estava ouvindo ele. Isso não significa que ele mudou a verdade do que ele estava falando. A mensagem era a mesma, mas a forma de falar, a linguagem a ser utilizada, ela é fundamental de ter esse cuidado. Nós estamos querendo dizer o seguinte: olha, se o seu público é um público que tem uma linguagem, que tem um vocabulário, ou é mais simples, né? No caso, é uma plateia mais simples na linguagem, você tem que ter essa sensibilidade e trazer a sua linguagem e seu vocabulário para que as pessoas que vão te ouvir, aquela pessoa mais humilde que vai te ouvir, ela possa te compreender, ao mesmo tempo que uma pessoa mais bem esclarecida também possa te compreender, e vice-versa. Isso é muito importante, e muitos pregadores pecam quanto a isso, usando palavras que muitas vezes eles mesmos não dominam e fazem com que as pessoas fiquem sem entender a mensagem que está sendo passada. Outro ponto que é muito importante, e nós queremos destacar aqui, é ser discreto nos gestos. É muito comum nós vemos pregadores usando uma linguagem corporal exagerada, e nesse exagero muitas vezes eles são agressivos ou muitas vezes inconvenientes. E isso também atrapalha, porque uma das coisas que a gente aprende nas técnicas de falar em público é não chamar a atenção, não tirar a atenção das pessoas para os seus gestos. As pessoas têm que prestar atenção primeiramente naquilo que você está falando e não necessariamente nos seus gestos. E isso é fundamental. Tem gente que usa
sai correndo por cima do púlpito, deita, rola, pula e usa gestos exagerados, isso não ajuda, não contribui para o processo da pregação. Então, gestos são bons, são úteis, porque eles ajudam as pessoas que estão ouvindo a compreender melhor aquilo que você está falando, porque os gestos eles servem para isso. Mas se você exagerá-los, você acaba fazendo com que eles atrapalhem esse processo de entendimento. Outra coisa que nós precisamos é evitar o excesso de informações. O que é o excesso de informação? É você começar a botar dentro da sua pregação, dentro do seu sermão, muitas informações que vai fazer com que as pessoas fiquem saturadas ou desinteressadas do que você está falando, de modo que aquilo que você realmente queria falar, a mensagem, acaba ficando no segundo plano e as pessoas não dão mais atenção para aquilo que você está falando. Elas vão dar atenção para outras coisas que estão ocorrendo, porque são mais interessantes do que esse excesso de informações que, vindo de forma isolada, não contribuem para o conhecimento e muito menos para a mensagem. Então, as informações elas são necessárias sim, como por exemplo, você vai falar sobre um processo, um evento bíblico, você contextualizar esse evento bíblico é uma coisa. Outra coisa é você querer não só contextualizar, mas querer falar de cada itemzinho do tabernáculo, por exemplo, quando a mensagem às vezes não tem nada a ver com isso, e você vai ficar falando do significado de cada véu, de cada cor de véu, de cada item do tabernáculo, e acaba perdendo 30, 40 minutos só dando essas informações, quando a mensagem acaba ficando em segundo plano. Outra coisa muito importante, e que também os pregadores, principalmente os pregadores mais avivalistas, eles pecam bastante com relação a isso, é na questão de postar a voz corretamente. Postar a voz corretamente significa você usar o tom de voz adequado para a mensagem que você está falando, a emoção que você quer passar e a circunstância do texto que você está falando. Isso não significa de maneira nenhuma que você deva gritar. O gritar, sem dúvida nenhuma, é uma forma de tirar a atenção das pessoas. Ela não contribui para a fixação da mensagem, muito pelo contrário, ela vai trazer, na maior parte das vezes, vai fazer um desserviço para aquilo que para a mensagem que você está pregando. Ela vai fazer com que as pessoas tenham uma aversão ao que você está falando, simplesmente pelo fato de você estar gritando. Também não é adequado você falar baixo demais, porque as pessoas podem não compreender aquilo que você está falando. É necessário que as pessoas escutem a sua voz de forma adequada e que, através da postação correta da voz, as pessoas consigam perceber a variação de emoção, a variação do texto, a variação da mensagem, de acordo com aquilo que for propício para o momento. Uma outra coisa interessante é falar em uma velocidade adequada. Isso também é muito comum. Geralmente as pessoas pecam muito, tanto na postação da voz, quanto também na velocidade com que falam. Uns são lentos demais e acabam dando sono no povo que está ouvindo, e outros são rápidos demais, de modo que ninguém consegue compreender. Parece que estão narrando uma corrida de cavalos, e também não é adequado. O ideal é você usar a velocidade adequada para poder falar, de modo que as pessoas tenham tempo para poder absorver aquilo que você falou, que elas possam ouvir, entender, absorver o que você falou e também lhe dar a oportunidade de você respirar. Você que está falando também precisa ter o tempo para poder respirar, precisa ter um tempo para poder pensar o que você vai falar. Às vezes aquele meio segundo que você dá um tempinho na fala, ele é fundamental para você realocar as suas ideias, de modo que você não se perca
na mensagem que está sendo pregada. Existem também as classificações de sermão. Isso é importante nós estarmos falando, porque existem... as pessoas têm tratado o sermão de forma muito displicente, mas o sermão ele tem suas classificações, né? E o primeiro que nós vamos falar é o sermão expositivo, que é o sermão mais difícil de se fazer e é o mais bíblico de todos. O que é a exposição, o sermão expositivo? O sermão expositivo é aquele sermão aonde você pega um texto inteiro, pode ser um capítulo inteiro ou uma porção maior do que 5 versos, onde você pega praticamente todo um contexto, toda uma questão textual, né? E vai fazer uma exposição, um sermão explicativo, expositivo do tema ao qual você escolheu para poder estar pregando. O nosso módulo ele vai definir da seguinte forma, usando a questão de outro livro, né? Onde ele diz assim: a pregação expositiva é, antes de tudo, a pregação bíblica. Não é pregar sobre a Bíblia, mas pregar a Bíblia. As palavras ditas pelo Senhor são o alfa e o ômega da pregação expositiva. Ela começa e termina na Bíblia, e tudo que se interpõe tem origem na Bíblia. Em outras palavras, a pregação expositiva é a pregação centrada na Bíblia. Então, nós temos algumas vantagens do sermão expositivo, né? O sermão expositivo é a forma mais bíblica e primitiva de se pregar. Nas mensagens temáticas e textuais, nós encontramos a capacidade do pregador, e enquanto na expositiva você não tem essa capacidade do pregador evidenciada, mas sim a capacidade da própria palavra de Deus sendo evidenciada. A mensagem expositiva realça a beleza do texto bíblico, porque você vai estar tratando somente do texto bíblico e nada mais. Não permite o uso de outras passagens bíblicas que estejam fora do contexto. Isso é importante porque normalmente pessoas acabam se confundindo ao utilizar, querendo fazer um sermão expositivo. Começam falando sobre a crucificação de Cristo e terminam e de repente querem utilizar depois sei lá, a queda do homem no Gênesis. Você acaba não tendo essa vinculação e isso você acaba se perdendo na hora do sermão e acaba estragando o sermão, né? Geralmente é um texto mais longo, variando entre 5 versículos a um capítulo inteiro da Bíblia, né? Porque você tem o interesse de trazer exatamente uma análise expositiva desse texto. O esboço nasce da interpretação versículo por versículo, ou seja, você não faz um esboço onde você tem que passear por vários versículos bíblicos para poder montar uma temática, para poder se fazer um sermão. Muito pelo contrário, ele já vai se fazer em cima da análise textual de versículo a versículo do texto escolhido. E quando o texto for biográfico, nasce primeiro a história e depois se faz as aplicações correspondentes. Exemplo, eu vou fazer uma leitura acerca do Evangelho de Lucas, sobre a vida de João Batista, né? Então eu vou fazer essa leitura do texto acerca de João Batista e eu vou fazer, para introduzir esse tema, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma contextualização
biográfica dele, onde eu vou contar a história de João Batista, contextualizar ele na história, para fazer as aplicações correspondentes à vida de João Batista e à igreja, ou à vida dos irmãos, enfim, alguma coisa nesse sentido assim, tá certo? Bom, o sermão temático, por sua vez, é aquele cujas divisões são derivadas de um tema, né? O pastor Elienay Cabral, ele dá uma definição que ele diz o seguinte: sermão temático é aquele cujas divisões são tiradas de um tema ou assunto, independente do texto, também chamado de sermão tópico ou de assunto. Nesta espécie de sermão, o texto bíblico pode fornecer a ideia ou o pensamento da mensagem desejada. Tecnicamente, o sermão temático envolve a verdade do que gira em torno do tema ou assunto. O sermão temático ele também é muito interessante, porque você pode abordar um tema que você domina. O ideal, na verdade, é esse: é você pegar um tema que você domina na Bíblia, um tema doutrinário, um tema teológico, no qual você domina, e em cima dele você faz um sermão. Entretanto, isso requer que você tenha muito bom senso para construir os seus argumentos, para que você não venha incorrer em erros e que podem beirar ou navegar no campo da heresia, tá? É muito importante que você, antes de fazer um sermão temático, você faça um estudo em cima de bons autores de teologia sistemática, para poder estar falando acerca de determinado tema. Isso quando a gente fala de tema teológico. Se for um tema doutrinário, domine bem esse tema, estude bem esse tema, veja o que outros autores falam acerca desse mesmo assunto, para poder não incorrer nesse erro. Mas ele tem algumas características que vale a pena dizer. É o tipo mais usado pelos pregadores, porque é uma forma muito fácil de se construir divisões, e é sem dúvida nenhuma mais fácil de ser preparado, porque você vai trabalhar em cima de algo que você já conhece, de algo que você domina. Então isso sem dúvida nenhuma é muito mais fácil, tá? É apropriado para evangelização, ensino doutrinário, estudo bíblico, discussão de temas, enfim, apresentações aonde você vai falar para um público que está aguardando ou na perspectiva de que vai receber um ensinamento doutrinário, tá? É o que mais observa a ordem e a harmonia das partes, ou seja, ele vai pegar ali a introdução, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ele vai pegar a introdução, vai fazer uma boa introdução, ele vai fazer o uso de uma frase transacional, uma locução transacional. Ele vai usar bem as divisões, porque é muito fácil de dividir o tema em tópicos, subtópicos. Então aí depois ele vai, sem dúvida nenhuma, conseguir fazer uma delineação, indo já para a conclusão, até mesmo para poder fazer um apelo. Enfim, isso aí nós vamos falar, essas características nós vamos falar um pouquinho mais da frente. Mas sem dúvida nenhuma, o temático ele é bem tranquilo para isso. É também o mais apropriado aos novos pregadores. Por quê? Porque o novo pregador, o pregador novo, o pregador aquele que está começando, ele normalmente é um pregador que precisa primeiro se afirmar como pregador. Não estou dizendo se afirmar, entendam bem o que eu estou dizendo. Não é que ele tem que se afirmar no entre aspas, mercado da pregação. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele precisa se firmar nele mesmo. Ele precisa ter essa confiança nele mesmo. E sem dúvida nenhuma, as pregações temáticas, por serem mais fáceis, ele vai poder falar acerca de temas que ele domina. Ele não vai precisar
ele não vai precisar lidar com o nervosismo da mesma forma que ele lidaria num sermão expositivo, onde o sermão expositivo vai requerer dele uma profundidade muito maior, e a insegurança, a timidez, muitas vezes, a falta de trato com o microfone e até mesmo com um público, sem dúvida nenhuma pode atrapalhá-lo. No temático isso já não ocorre com tanta frequência e acaba sendo mais fácil. O pregador também escolhe o tema e busca em qualquer parte da Bíblia, ou mesmo na experiência dele, argumentos que apoiem as ideias selecionadas, né? Então ele vai poder pegar, ele vai poder escolher um tema, né? Vai poder pegar qualquer coisa, qualquer parte da Bíblia relacionada a esse tema, vincular a sua mensagem, né? Utilizar até mesmo ou as experiências dele ou de outras pessoas que ele conheça, como forma de argumentar, de modo a apoiar a ideia que ele está expondo. E, por fim, é o de nível mais baixo no que se refere à exposição bíblica. Muitos desses sermões sequer apresentam um texto, um texto que comprova os seus argumentos. Normalmente, o que vai ser feito? Ele vai ler um texto bíblico, e praticamente passa o tempo inteiro falando de forma solta, de forma livre, desenvolvendo o tema de forma livre, utilizando alguns outros textos da Bíblia, se ele quiser utilizar para poder apoiar as suas afirmações, os seus argumentos, ou ele vai ficar se utilizando de ilustrações e outros métodos para poder estar fazendo a sua mensagem. Entretanto, a gente precisa lembrar que ele tem algumas desvantagens, né? E uma delas, vou citar 3, né? Que é, primeiro, descuida do ensino bíblico, né? Normalmente, estou dizendo que que é uma regra, mas normalmente quem se utiliza, quem lança muito mão do sermão temático, acaba descuidando do ensino bíblico, partindo muito mais para experiências pessoais. E as experiências pessoais são perigosas, porque muita coisa que não é bíblica está sendo tornada em doutrina, porque tem se utilizado esse método de pregação para doutrinar a igreja, e a gente tem visto alguns problemas com relação a isso. Uma outra desvantagem é que ela exige, por causa disso, exige um cuidado muito maior do pregador no que tange como eu disse antes, não acabar saindo da verdade bíblica e começar a navegar em águas da heresia, tá? Isso por quê? Porque tende a fugir do texto. O sermão temático tende a fugir do texto para se utilizar, para lançar mão de outras formas de argumentação. Então a gente precisa ter esse cuidado. E por fim, o sermão pode ser também textual. O sermão textual, ele recebe esse nome devido às divisões que são feitas no próprio texto, tá? Não há quantidade de versículo exato para elaborar o sermão. Normalmente, as divisões são feitas em 1 ou 2 versículos. Esses versículos que são utilizados no sermão textual, eles fornecem os temas principais, mas não os desenvolvem. O pastor Severino Pedro faz a seguinte definição: o sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Uma linha, um versículo, ou até mesmo 2 ou 3 versículos. Não deve ser mais do que isso, pois nesse caso não se trata mais de uma porção para um sermão textual, e sim uma porção para um sermão expositivo. O sermão textual, um bom exemplo, e eu deixo sugerido para você, irmão, que está ouvindo esse vídeo, se você não ouviu ainda, ouça. Está no YouTube, facinho de achar.
Pecadores nas mãos de um Deus irado. De Eduardo Eduardo, bom, daqui a pouco eu lembro. Eduardo Stuart, que ele utiliza um fragmento de um versículo de Deuteronômio, e em cima desse fragmento de versículo ele faz uma pregação de mais de 46 minutos, né, aonde ele vai colocar todos os tópicos que ele quer colocar, tá? É uma boa forma, né, de se fazer, né, mas ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens são que ele ajuda nos ensinos doutrinários, né, por você poder pegar um texto bem focal e bem direcionado, você pode usar isso para ajudar nos ensinos doutrinários. É de muito fácil preparação, porque você pega um texto, um fragmento de texto e vai para cima dele. Prende a atenção do ouvinte, tende a fazer isso, porque geralmente são pregações muito agudas, né? E nessa formatação, sem dúvida nenhuma, ele tende a atingir as pessoas de forma muito forte, e ele oferece um conteúdo bíblico muito bom, né? Mas ele tem algumas desvantagens. Ele não serve para todos os textos. Eu não posso pegar qualquer texto e fazer ele de base para um sermão textual. Por quê? Por exemplo, se nós fôssemos usar um sermão textual embasado em Samuel, 1 Samuel capítulo 28, nós teríamos problema. Nós vimos na aula anterior, na segunda aula desse módulo, que nós fizemos a avaliação sobre esse texto, que o texto não é Samuel falando. Entretanto, o texto ele afirma, ele fala de forma diretiva, dizendo que é Samuel. E se nós vamos usar algumas partes do texto de 1 Samuel capítulo 28 para poder fazermos uma argumentação textual, um sermão textual, nós corremos um severo risco de entrar na ideia de que Deus permite a utilização, a interação entre homens vivos e homens mortos. E isso é altamente condenado na Bíblia e completamente antibíblico, tá? Então, ainda dentro dessa ideia, também tem a desvantagem do perigo do texto isolado. Na Bíblia, nós temos textos que dizem que não há Deus. Então, se eu for pegar um texto isolado e bater nele, eu posso entrar facilmente no campo da heresia se eu não tiver o domínio da literatura bíblica. Por isso, ele exige um estudo muito cuidadoso. Ao contrário do texto do expositivo, no qual você pega um texto completo que acaba se auto-explicando e você vai trabalhando dentro daquele próprio texto, ou do temático, onde você trabalha dentro de um tema que você já conhece, também requer estudo, claro. Qualquer um texto, qualquer um tipo de sermão ele vai requerer estudo, mas o temático você vai trabalhar com textos com temas que você já conhece, consequentemente com textos que você também já conhece. O textual não, o textual ele trabalha com textos praticamente isolados, então isso requer que você estude muito cuidadosamente o que você vai falar e o texto que você vai analisar, para que você não incorra nos dois primeiros erros, ou seja, utilizar um texto que não serve para poder fazer um sermão textual, ou correr o risco de fazer uma teoria ou levantar uma teologia dentro de um texto isolado. Isso, por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, as testemunhas de Jeová, quando eles utilizam a ideia de que não se pode doar sangue, ou se não seria correto doar sangue, utilizando um texto levítico onde vai dizer que não se deve comer sangue, ou seja, comer carne com sangue, enfim.
onde se proibia a ingestão de sangue. É um texto isolado, onde não tem nada a ver com o que eles estão pregando. Ou ainda, a argumentação que eles usam para poder não participar de festas de aniversário. Enfim, tem uma série de argumentações que podem ser feitas em cima do texto de um sermão textual, que acaba incorrendo em problemas. E não se pode aplicar, né, a todos os textos, né? Como ele não serve para todos os textos, consequentemente ele não pode ser aplicado a qualquer texto, tá? Bom, esses, sem dúvida nenhuma, são os assuntos relacionados para essa lição, onde nós tratamos acerca da estruturação, né, da introdução da homilética, onde nós tratamos da classificação, das regras de retórica, né, a regra de pregação, ou seja, a forma de se apresentar, enfim. Então, eu agradeço pela sua atenção, agradeço pelo seu tempo desprendido para ouvir essa videoaula, para assistir essa videoaula. E eu desejo a você que Deus te abençoe, e que, se for de dia, um bom dia para você, um dia abençoado. Se for de tarde, que você esteja assistindo esse vídeo, uma tarde abençoada na presença do Senhor. Se for noite, uma noite abençoada, e que você tenha um repouso bem agradável diante do Senhor. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.